sou a professora Thalita, do Alfa Vestibulares, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo. É um dos textos que mais são cobrados nos processos seletivos e principalmente visando aí o nosso processo do Enem, que está chegando. Nós sabemos que é um processo que todos os alunos almejam e desejam, e por isso nós vamos hoje observar um pouco da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Em um primeiro momento, eu vou retratar com vocês o que seria esse texto. Então, nós vamos observar o que é o texto dissertativo argumentativo, para que vocês não tenham dificuldade, não tenham dúvida diante desse primeiro conceito. Então, o texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto em que apresenta uma tese, ou seja, uma opinião. Essa opinião ela é do redator em relação ao tema, como também os argumentos que a sustentarão. Algo que vocês têm que ter em mente, que não podem esquecer, é que essa tese, essa opinião, ela precisa ser impessoal. Ela precisa ser uma opinião em terceira pessoa do plural. Ou também você pode utilizar a terceira pessoa do singular. Uma dúvida também, muitas dificuldades que os alunos muitas vezes me contestam, me perguntam em relação à questão da utilização da primeira do plural. Até conforme o manual do Enem, já pesquisei sobre isso, é viável, você pode utilizar sim a primeira pessoa do plural, contanto que você não coloque o nós lá exposto, que você empregue o sujeito oculto. Então, vivenciamos, presenciamos, estamos, mas é necessário tomar cuidado, principalmente nas conclusões, nós iremos falar disso mais adiante, para que o seu texto ele não fique com uma linguagem apelativa. Então, não se esqueça que nessa tese, você já vai defender o seu ponto de vista em relação ao tema exposto, em relação ao tema em que a universidade, o processo seletivo abordar. Depois dessa defesa dessa tese, o que você fará? Você procurará argumentos que sustentarão esse seu ponto de vista, esse seu posicionamento. Esses argumentos já podem ser apresentados também aqui logo na introdução. Voltando aqui, galera, então vamos lá. Vamos observar agora um pouco da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Algo que os alunos muitas vezes têm dúvida, têm dificuldade em relação a essa questão estrutural. Então aqui coloquei para vocês as partes essenciais desse tipo de texto e algo que você não pode esquecer e que isso precisa estar bem visível para que você consiga redigir um bom texto é essa estrutura bem clara. Você precisa saber uma introdução, você precisa saber o que é um desenvolvimento e você precisa saber o que é uma conclusão e qual é o papel, qual é a função desses três elementos dentro do texto dissertativo argumentativo. Beleza. Professor, então o que eu preciso saber na introdução? Qual é a essencialidade da introdução dentro do texto dissertativo argumentativo? A introdução, eu vou falar rapidinho agora, depois eu vou aprofundar mais um pouco. Nós vamos evidenciar a apresentação do tema, mas a tese, que nós já falamos o que é tese, que é a sua opinião em relação ao tema proposto. O que me preocupa dentro dessa estrutura dissertativa é que muitas vezes o aluno ele se atropela quando ele vai construir isso aqui. Algo que vocês precisam estar bem atentos é em relação à questão da construção dos parágrafos. Então se atentem, tomem cuidado, porque geralmente eu sempre os instruo em relação a isso. Galera, então toma cuidado.
A introdução, ela é composta apenas de um parágrafo. E nesse parágrafo, eu preciso deixar claro a apresentação do tema, mas a tese, que é a minha opinião em relação ao assunto. Então, ela é composta de um parágrafo. Esse parágrafo, ele precisa estar composto. De quantas linhas, professor? Às vezes o aluno ele fica com dúvida. Eu posso fazer o parágrafo com 3 linhas? Eu posso fazer o parágrafo com 9 linhas? Eu posso fazer o parágrafo com 8 linhas? Então, geralmente, eu instruo o aluno para ele ter um padrão específico para que ele não se perca e para que não gere um problema de incoerência dentro do texto dele. O que é incoerência? É aquele texto que você lê e você não consegue compreender o que está escrito ali. Então, geralmente, eu sempre instruo, pessoal, construa o seu parágrafo com 4 a 6 linhas. É um tamanho razoável, é um tamanho bom que você conseguirá passar as suas ideias de uma forma sucinta, de uma forma mais simples e clara. Então, parágrafo composto de 4 a 6 linhas. E outra questão também, outra dúvida que pode surgir em relação aos períodos. O que é um período? O período é todas as vezes que eu monto uma frase, um contexto oracional e pontuo. Então você pode construir também a sua introdução com 2 a 3 períodos. Fica uma introdução tranquila, fica uma introdução bem bacana. Passaremos agora para o desenvolvimento. O desenvolvimento, então, prestem atenção aqui, porque essa parte ela é uma das mais importantes da dissertação. Você já apresentou o tema, já apresentou a sua opinião, agora é a hora de você defender aquilo que você apresentou. Só que agora eu não vou falar sobre os exemplos. Já falaremos desses exemplos mais detalhadamente. Algo que você também não pode esquecer e que você precisa ter em mente é que o desenvolvimento, ele expõe e defende os seus argumentos. Muitas vezes o que tem ocorrido? O aluno ele tem feito uma dissertação expositiva. Ele tem exposto muito bem os argumentos, porém ele não tem mostrado uma defesa em relação a esses argumentos. Não se esqueça, quando você for executar um texto, quando você for redigir um texto, você será o advogado do seu texto. Você precisa convencer a banca, você precisa convencer o corretor de que as suas ideias são verdades absolutas em relação àquele tema, em relação àquilo que você pensa. Primeiro você fará uma exposição de ideias, depois você jogará o quê? A defesa dessas ideias. Então não se esqueça disso. Exposição e defesa das ideias. É algo essencial que você não pode esquecer. Mas defesa das ideias. E agora? Quantos parágrafos eu preciso ter desse desenvolvimento? De 2 a 3 parágrafos. Não me venha apresentar um texto dissertativo querendo me convencer daquilo que você acha que é plausível, que é concreto, com apenas um parágrafo de desenvolvimento, que você não convencerá a banca nenhuma dessa maneira. Então, lembre-se, de 2 a 3 parágrafos, beleza. E agora, uma das partes mais importantes do texto dissertativo, que é a conclusão. E essa conclusão, eu não posso esquecer que, principalmente para o Enem, ela vale bastante ponto, que é a 5ª competência. E nessa conclusão, para o Enem especificamente, precisa aparecer uma proposta de intervenção. Então não se esqueça. Qual é a estrutura então, professora, da conclusão?
Na conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar com uma conjunção conclusiva depois eu vou partir para o quê? Para a reafirmação da tese. A sua introdução precisa casar com a sua conclusão. Então, você voltará na introdução e fará uma reafirmação da tese, daquilo que você defendeu lá no início. Reafirmação da tese. Logo depois, a fim de Enem, virá uma solução ou intervenção para o problema. Fica a pergunta: quantos parágrafos precisam ser elaborados para a conclusão? Pessoal, vocês já sabem disso. Nós estamos apenas fazendo uma revisão assim bem detalhada do texto dissertativo argumentativo. Você precisa estruturar a sua conclusão com apenas um parágrafo. O que me preocupa, e o que eu chamo geralmente de casos de polícia, quem tem aula comigo já me conhece esse meu clichê, é que muitos alunos eles começam a concluir aqui no desenvolvimento. Cuidado então com as conjunções que você vai empregar, tudo isso é importante. Então, nesse caso aqui, um parágrafo fecha a minha estrutura do texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham entendido até aqui. É claro, é óbvio, é cálculo matemático. Pessoal, se eu tenho um parágrafo de conclusão, introdução, me desculpem, se eu tenho de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento, se eu tenho um parágrafo de conclusão, o meu texto ele precisa girar em torno de 4 a 5 parágrafos, nem mais nem menos que isso. Para quê? Para que o seu texto ele tenha uma estrutura uniforme. Então, não se esqueça de 4 a 5 parágrafos no total. Ah, professora, e em relação à questão dos períodos, no desenvolvimento e na conclusão? Não se esqueça, você pode empregar aqui de 3 a 4 períodos. Não faça períodos muito longos, porque senão isso vai gerar um problema de paragrafação no seu texto. O que é paragrafação? São parágrafos longos demais, então tome cuidado com isso. Tudo bem? Nós vamos agora também dar mais um tempinho para que possamos voltar a falar um pouco agora de tese, mostrar um exemplo de tese, depois mostrar alguns exemplos de desenvolvimento e partir para algumas dicas de conclusão, beleza? Então eu aguardo você já já. E galera, vamos voltar para cá? É claro, agora nós veremos de uma forma bem específica mesmo, vou retratar um pouco para vocês de uma forma mais detalhada o que seria a introdução do texto dissertativo argumentativo. Já comentei que na introdução você precisa apresentar o tema, mas a sua opinião em relação ao assunto proposto, aquilo que foi abordado, a temática abordada pela universidade. Algo que você não pode esquecer é o seguinte: eu sempre gosto de comparar a introdução a 2 exemplos do cotidiano. Quando você, garoto ou você, garota, vai ao encontro, você não vai de qualquer maneira. Com certeza você vai se organizar, você vai se produzir, você vai passar o melhor perfume, a moça vai abrir o guarda-roupa e vai pegar a melhor roupa que ela tem. O rapaz também, ele não vai chegar ali de qualquer jeito, ele vai manter uma postura ao encontrar com essa moça, vai tratá-la de uma forma cordial. Assim também quando você vai a uma entrevista de emprego.
Quando você for a uma entrevista de emprego, você não pode chegar ali de qualquer forma. Você precisa se apresentar de uma maneira formal, para que você consiga chamar a atenção com a sua aparência. Então, o que acontece? Aqui na dissertação, aqui nos textos redacionais, ocorre da mesma forma. Na introdução, eu sempre comento com vocês, alunos, você precisa chamar a atenção do corretor. Então, faça uma boa introdução para que desde o início do seu texto ele já tenha interesse em saber, em querer ler aquele texto para que ele se envolva, para que ele entenda muito bem o desenrolar do seu texto. Então, vejamos. Beleza, já falei para vocês sobre a apresentação do tema, mas a tese, que é a sua opinião. Bom, então vejamos, pessoal, o exemplo aqui ligado à questão da introdução. É um tema voltado ao trabalho infantil. O título do texto é Não ao Trabalho Infantil. Eu quero que vocês observem com bastante critério, com bastante atenção a tese que esse aluno redigiu e também a apresentação do tema, aquilo que eu já expliquei para vocês. Agora só vamos mostrar em exemplos para que fique bem claro essa situação para você. O trabalho infantil é proibido no Brasil. É o primeiro período. Então observem a importância de se apresentar o tema. Ele já colocou aqui, ele já deixou bem explícito para nós a apresentação temática, que é sobre o trabalho infantil. Agora, nos outros períodos, o que ele vai fazer? O que esse redator vai fazer? Ele vai defender ele vai deixar bem claro o seu posicionamento, a sua opinião, a sua tese, o seu ponto de vista. Ainda assim, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes menores de 14 anos, em vez de participar de atividades de socialização, de brincar e de terem tempo e condições para estudar, passam o dia inteiro trabalhando para garantir seu sustento ou o sustento de suas famílias. Então, o que ele defendeu aqui? Que essa criança, que esse adolescente, ele não está cumprindo com o seu estatuto, com o ECA. Que ao invés de ele estar se dedicando aos estudos ou às brincadeiras infantis, ou seja, vivenciando a sua infância, ele está o quê? Infelizmente trabalhando, porque a família precisa o quê? Do seu sustento. Então percebam que aqui ele já deixou bem claro o seu posicionamento em relação à temática. Quando ele fala, ao invés de participar de atividades de socialização, de brincar e de terem tempo e condições para estudar. Nesse tópico, nesses aspectos, ele já deixou bem claro o seu posicionamento em relação ao tema. Então eu espero que esteja ficado claro para vocês aí, gente, sobre essa questão da apresentação temática e também já da opinião, da tese já bem explícita, bem exposta aqui no primeiro parágrafo. Porque infelizmente tem textos que não executam isso e é problema, porque a introdução precisa contar com esses dois aspectos essenciais. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá, da primeira parte da nossa aula. Essa foi a primeira parte da nossa aula, então nós falamos sobre o que é um texto dissertativo, nós falamos também sobre a estrutura de um texto dissertativo e começamos a falar de introdução, né, das partes do texto dissertativo, já iniciamos com a introdução. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Até mais, assistam o próximo vídeo em que falaremos e deixaremos bem claro o que é um desenvolvimento, o que precisa conter um desenvolvimento e o que é uma conclusão. Até mais, falou galera, aguardo vocês no próximo vídeo. Assistam, não deixem de assistir.